Graça e paz, queridos, é uma alegria, mais uma vez, poder estar levando até a sua casa o Conectados com Deus, que nada mais é do que um bate-papo, né? Onde eu tenho o prazer de receber pessoas de Deus para compartilhar de temas diversos, mas sempre à luz da palavra do Senhor. Hoje, a gente quer falar um pouquinho sobre estudo da Bíblia, mais especificamente, queremos falar sobre seminário. Se você tem o desejo no teu coração de participar, de fazer um curso teológico, ou então se você tem curiosidade acerca desse curso, fica aqui com a gente. Se você conhece pessoas que têm essa curiosidade ou esse desejo, compartilha essa live, porque hoje a gente vai tentar abordar esse tema, né? E eu tenho certeza que vamos abordar com profundidade, porque os convidados que eu recebo hoje são autoridades no assunto. Mas antes da gente falar com eles, da gente começar o bate-papo propriamente dito, nós vamos orar, consagrando esse tempo ao Senhor, para que realmente, né, tudo concorra para a glória de Deus, que a gente só fale aquilo que de fato vai edificar o teu coração. Tá bom? Vamos orar, então. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por esse dia. Obrigado, Deus, por mais um Conectados com Deus, mais uma oportunidade que temos de compartilhar com as pessoas de casa, Senhor, de algo que temos recebido da tua parte, Senhor. Te pedimos que a tua unção se manifeste em nós e através de nós, para que realmente sejamos todos edificados, Senhor. Nós queremos entender a importância do estudo bíblico, a importância da teologia, Senhor, a importância de não só buscarmos a unção e a manifestação do Espírito Santo, mas também o conhecimento, que realmente esse tempo seja esclarecedor para todos nós, Senhor. Abençoa o reverendo Eli, o pastor Alexandre, que eles sejam usados pelo teu Espírito e que realmente o Senhor fale ao nosso coração. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Bem, vocês estão vendo aí na tela, hoje eu estou recebendo o pastor Alexandre Lira, que é diretor adjunto do Seminário Teológico Vida e Luz, né, e estou recebendo o reverendo Eli Gonçalves, que é professor em várias cadeiras do Seminário Presbiteriano, né, e eu vou deixar até que ele fale melhor, para eu não correr o risco de esquecer uma matéria, né, mas são pessoas, como eu disse, enquanto orava, que são autoridade no assunto, para falarmos nessa noite sobre seminário. Eu vou começar com o reverendo Eli, e eu queria, na verdade, pedir ao senhor que se apresentasse melhor. Minha apresentação não foi das melhores. Queria que o senhor falasse quais são as matérias, né, que o senhor ensina no seminário, e eu sei também que a sua formação é um pouco extensa, e vale a pena também as pessoas saberem, né? O senhor fez alguns cursos, algumas faculdades, né? Então, se apresente melhor. E aí, eu já vou emendar na primeira pergunta, que é a respeito do chamado. Depois eu vou pedir para o pastor Alexandre falar sobre isso também, sobre a importância do chamado. Qualquer um pode fazer um seminário, ou a gente deve observar esse critério do chamado, da certeza de que fomos chamados para uma obra específica. Então, falei muito, fique à vontade, por favor. Bom, boa noite, pastor Samuel Silva, boa noite, pastor Alexandre. É um prazer estar com vocês nessa entrevista. E, consertando só o que você disse, o seguinte: eu sou pastor, não fui professor de muitas matérias, não. Eu só dei grego do Novo Testamento e hebraico bíblico, mas também já não sou mais professor do seminário. Eu fui professor de 98 até dezembro de 2006, mas eu saí porque, quer dizer, a idade vai pedindo para a gente também se afastar de algumas atividades que a gente vai ficando um pouco esquecido. Agora, sobre os chamados, mas é mesmo. Eu hoje, conversando com vocês, eu fico, mas como é mesmo o nome daquele? E às vezes não sai. Mas, voltando aqui, então, ao chamado, né? Então, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é uma federação de igrejas locais. Então, igrejas locais, Igreja Presbiteriana do Meia, Igreja Presbiteriana do Riachuelo, assim pelo Brasil afora. Um conjunto de igrejas forma um presbitério, e um conjunto de presbitérios um sínodo, e todos os presbitérios do Brasil formam o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, quando alguém da igreja local se sente chamado, ele comparece ao conselho. O conselho é o seguinte: a igreja tem os membros todos, né?
e o pastor marca assembleias gerais ordinárias e aí faz eleição uma vez por ano, né, dos cargos, e os presbíteros vão compor com o pastor o conselho. Então, alguém que se sente chamado, ele se apresenta ao conselho, ele é examinado na sua vocação e, se for aprovado, ele se torna aspirante ao ministério. Aí ele fica sendo observado pelo conselho por um ano e depois, no ano seguinte, ele se apresenta, quer dizer, o conselho o apresenta ao presbitério e ele vai ser novamente examinado pelos presbíteros do presbitério. Se ele for aprovado, então ele se torna candidato ao ministério. Aí vai ser nomeado para ele um tutor que vai acompanhá-lo e por um ano, na próxima reunião, o pastor vai prestar relatório sobre ele, e ele também prestar o relatório como primeiro ano de seminarista. Aliás, faltou dizer, além de caminhar para o presbitério, quando aprova, encaminha para um seminário para ele fazer vestibular, e, se passar, ele continua, então, como seminarista. Agora, ele vai fazer assim, durante todos os anos do seminário, os 4 anos, vai ter um relatório do tutor dele, vai ter um tutor que vai ser nomeado todo ano e vai acompanhando. Se, no final, entenderem que ele é realmente chamado, então ele é examinado e, se aprovado, quer dizer, tem que fazer também uma tese, uma exegese, né? Tese a gente chama de tese até outro, mas, na verdade, é praticamente uma monografia, né? Sobre algum texto da Constituição da Igreja. E aí ele vai fazer essa tese e essa exegese de um texto bíblico, e, se aprovado, aí, então, ele vai ser examinado de novo, e aí ele vai ser licenciado. Quer dizer, licenciado é licenciado para pregar o Evangelho, é só isso. Novamente, um tutor que vai acompanhá-lo. No final do curso, do ano, vai prestar um relatório. Aí, se ele for aprovado, então o presbitério o ordena pastor, né? Encaminha para a ordenação. Agora, você perguntou também se qualquer pessoa pode fazer o seminário. Não, o seminário só podem cursar o seminário evangélicos, que é membro de qualquer igreja evangélica. É claro que os das nossas, se forem candidatos ao ministério, eles serão apresentados pelos conselhos, mas eles podem também, as pessoas que querem fazer seminário, porque, quer dizer, o seminário não forma pastores, o seminário forma bacharéis em teologia, e aí eles podem fazer também. Mas, no caso do candidato, ele vai passar por todos esses pontos aí até depois de 4 anos, talvez até mais um pouco, ele ser ordenado pastor. Não sei se respondi como você Lógico. queria. Não, respondeu melhor até do que eu imaginava. Principalmente no final, quando o senhor deixou claro que não é restrito só àqueles que são candidatos ao ministério pastoral. A formação no seminário ela pode ser para qualquer um que queira estudar teologia, certo? Para qualquer crente, né? Tem que ser crente. Exatamente, lógico. Se for membro de outra igreja, vai ser apresentado pelo pastor dele, né? Que vai testar aquele crente sincero, tudo isso. Entendo. Não, e é bacana a gente observar todo esse processo, porque a gente está vivendo um tempo de muita banalização, né, em torno do ministério pastoral, né? As pessoas falando, né, que eu virei pastor de um dia para o outro, né? E nós somos de igrejas, não só a presbiteriana como a Igreja Batista, que valoriza muito a questão da ordem, da organização e da seriedade, né, de um chamado, né? Eu quero emendar e pedir ao Alexandre para falar também como o Seminário Vida e Luz se comporta nesse momento do chamado, né? E se tem alguma coisa parecida com o Seminário Presbiteriano. Bom, primeiro, boa noite aí a todos. Samuel, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui cercado de 2 pastores. Reverendo Eli é uma pessoa que admiro muito, né? E para mim é um privilégio estar aqui, falando de algo que eu amo tanto, né? Seminário é algo muito especial, é algo fundamental na caminhada de todo aquele que realmente entende, percebe que tem um chamado, que tem algo
a mais em Deus para realizar na obra, né? Então, o reverendo ele falou ali algo muito legal, porque a gente, exatamente o pastor Samuel falou, a gente tem vivido um tempo em que as coisas estão um pouco sem critério, né? A gente, às vezes, até ouve muita gente falando e, às vezes, sem ter o conhecimento, né? Então, é muito legal, tanto a Igreja Presbiteriana e nós, no Seminário Vida e Luz, a gente tem ali alguns critérios, né? Então, dentro do meio batista, a gente também tem ali um pensamento que a pessoa que vai fazer o seminário ela tem que ter ali uma chamada de Deus, né? Então, pela palavra de Deus, a gente vê que Jesus começou ali a chamar os discípulos, foi chamando lá, os evangelhos contam isso, foi chamando lá os discípulos, vou fazer vocês pescadores de homens. E passou um tempo com eles, ensinando várias coisas. E a gente sabe que para o seminário hoje, lá no caso do Seminário Vida e Luz, a gente entende a importância desse chamado, né? Muito legal o que o reverendo ali falou. É claro que todo mundo pode fazer o seminário, todo mundo que é crente, né? É fundamental. A gente lá no Vida e Luz, a gente faz um formulário no dia da inscrição, ela pede para a pessoa preencher a sua experiência de conversão, né? É claro que a gente está sempre entendendo e a gente pede que cada um que está indo lá para o seminário, seja da nossa igreja, Igreja Batista Nova Jerusalém, ou de qualquer outra denominação, que a gente lá recebe pessoas de várias denominações, é sempre encaminhada pelo um pastor, né? Então, em princípio, a gente entende que aquela pessoa já pelo menos vivenciou uma experiência de salvação, é um crente, é alguém que tem ali e já tem algo, já tem uma experiência, já tem uma percepção de que é alguém chamado por Deus para fazer o seminário, né? Então, essa parte ela é muito importante porque, é claro, que a gente sabe que o seminário, o pastor Samuel comentou, o seminário ele não é para formar pastores exclusivamente, né? Mas acaba sendo um pré-requisito para um pastor ele ter um seminário. Eu acho que isso é fundamental, né? Então, a pessoa que vai fazer o seminário, primeiro ela tem que ter um chamado, sentir, né? Que Deus está requerendo dela um conhecimento maior, um envolvimento maior na obra do Senhor, precisa de ter uma ferramenta, algo que o ajude a estudar a palavra, conhecer mais da palavra, né? Então, a pessoa que vai fazer o seminário, ela não necessariamente ela tem um chamado para ser pastor, pastora, né? Mas ela vai fazer ali a diferença em outros ministérios, né? O ensino da palavra, né? A parte de ensino para crianças e tantas outras áreas, o próprio Ministério de Louvor e tantas outras áreas da igreja que requerem um preparo maior, né? Então, esse chamado, essa percepção, ela tem que acontecer, a pessoa tem que ter esse sentimento. Às vezes, lá no Vida e Luz, a gente fala, a gente teve muito tempo, um bom tempo, agora nem tanto, mas a gente teve um bom tempo, muitas pessoas entravam lá no seminário, né? E logo em 2 meses, 3 meses, desaparecia, né? Abandonava, porque não foi chamada, não tinha nem, achava que ia ali para fazer talvez um estudozinho, uma escola bíblica, mas a pessoa que vai fazer um seminário, a gente entende que é uma pessoa que tem uma chamada de Deus, ela tem um ministério, Deus vai usar ela como um instrumento, e fundamentalmente ali na igreja na qual ela faz parte, né, que é algo que é primordial, é uma pessoa que está sendo enviada para fazer o seminário, mas que ela tem que ter um aval do pastor, né, que ela vai ser usada pelo pastor. Então, assim, eu vejo que o chamado, né, essa percepção de que tem um chamado é algo muito importante na vida daqueles que querem fazer o seminário. Deus está ali incomodando. Como é que eu sei, né? Às vezes a gente fala do chamado, a gente está até acostumado, mas às vezes a pessoa não está nem... Mas como é isso? Como é que eu sei que eu sou chamado, né? Aquela pessoa ela começa a ter um sentimento, né? Um despertar de estudar mais da Bíblia, conhecer mais a palavra de Deus, né? E aquilo ali começa a trazer para o coração dela esse desejo, né? E quando esse desejo vem, aquela vontade de fazer parte desta obra, a pessoa começa a colocar isso em prioridade, né? Eu citei aqui, quando Jesus chamou os discípulos, eles estavam lá cuidando das redes, e a Bíblia diz o quê? Que eles largaram tudo e seguiram a Jesus. Eu não estou dizendo que a pessoa que é chamada, ela vai abandonar tudo, a sua profissão nem nada, mas vai ter uma prioridade na vida dela, né? Vai abrir mão do seu tempo, abrir mão de, às vezes, estar em casa com a família para estar ali estudando, se preparando melhor, para que o Deus possa usar ela lá na frente.
Eu acho que eu respondi, pastor Samuel. Não, é isso, é isso. E eu entendo, assim, não sei se vocês concordam, que o chamado é esse despertamento para estudar mais a Bíblia, mas também tem a ver com a vontade de fazer algo para Deus, né? Estudar a Bíblia para aplicar isso, né, em algum ministério, não necessariamente no ministério pastoral, como a gente já deixou claro aqui, apesar de entendermos, tanto presbiterianos quanto batistas, que o seminário é, de fato, um requisito, né, salvo algumas exceções, né, um missionário, uma pessoa que foi enviada, que começou um trabalho lá e a gente vai e libera aquela investidura ministerial sobre a vida daquela pessoa, mesmo que ela não tenha tido acesso a um seminário, mas num trâmite normal, a gente entende como um requisito para você ser pastor, você ter o seminário. Mas, ao mesmo tempo, vocês deixaram claro que, e principalmente no Seminário Vida e Luz, a gente vê, né, nós temos muitos alunos que não necessariamente são pastores, que não necessariamente se tornarão pastores, mas todos com o desejo de fazer a obra de Deus, né? Porque, assim, por que eu estou abordando isso? Porque a gente tem a preocupação com o estudo bíblico na igreja, que é a Escola Bíblica Dominical. A gente tem uma preocupação em ensinar a Bíblia para todos os membros da igreja, e não só a gente tem a preocupação, como a gente bate na tecla dizendo que é importantíssimo, você tem que estudar a Bíblia. Mas o seminário, me parece que ele é mais específico, né, em relação ao cumprimento do ministério, né? É mais ou menos como a escola, que toda criança tem que estudar, e na faculdade passa a buscar uma especialização para algo que ela vai desenvolver. Então, o seminário, ele tem, na minha visão, essa importância. Aí eu queria perguntar para vocês, aí, os dois podem falar, né, sobre o papel do pastor. Vou inverter agora, vou começar pelo Alexandre, até porque o reverendo Eli falou um pouco sobre o acompanhamento que, né, tem um tutor, né, que os pastores presbiterianos dão a um candidato e tal, mas abrindo, e aí depois eu quero que o senhor fale, seu Eli, abrindo não só para futuros pastores, mas para seminaristas como um todo. Qual a importância do alinhamento com o pastor da igreja? Né? Porque, às vezes, né, aquela história, o cara quer fazer seminário, você pergunta, você é de que igreja? O cara nem igreja tem. Né? E eu queria que vocês dessem a importância disso numa aplicação prática. Por quê? Que o camarada que vai fazer o seminário tem que estar alinhado com o pastor da igreja que ele faz parte, e porque ele tem que fazer parte de uma igreja. Pode ser, Alexandre. Isso. Pastor Samuel, o que acontece assim, é muito importante que ele esteja em primeiro lugar, e o Seminário Vida e Luz entende assim também, né? Como a gente recebe pessoas de outros ministérios, a gente pede carta semestralmente. Todo semestre a gente pede uma carta lá do pastor, recomendando ele fazer o seminário. Porque o desejo do nosso coração lá e o nosso entendimento é que o seminário está preparando um obreiro ali para ser bênção na igreja a qual ele faz parte, né? E ele precisa estar sendo encaminhado por um pastor. O pastor dele tem que dizer isso, né? Olha, é tempo, faz o seminário. Você vai começar a se preparar porque eu vou te usar em alguma área. Já percebi que você tem um ministério, eu vou te encaminhar para um seminário. Faz o seminário, né? Esse alinhamento ele é primordial porque o pastor é quem conhece a ovelha, né? Então, o pastor ele sabe o tempo, né, exato, que a pessoa vai começar a adquirir um certo conhecimento, né, vai começar a crescer em entendimento das coisas, né? Então, para isso, a pessoa tem que ter uma maturidade, né? Não é raro acontecer, e eu já vi lá no seminário, já acontecia, a gente perceber que a pessoa, até às vezes lá na aula, pelas perguntas, ela parece até que ela já está pensando, achando que sabe mais do que o pastor dela. Né? Então, acho que é importante que o pastor esteja alinhado com o seminarista e o seminarista esteja alinhado com o pastor nesse pensamento. É o tempo. Você está sendo preparado com um objetivo, de ser bênção na igreja, de ser um instrumento de Deus, né, para trazer um crescimento ministerial. Né? Os dons, os ministérios vêm para edificação do corpo.
né? Então, você colocar em prática o ministério que Deus te deu, vai colocar em prática, né, num tempo certo, com uma direção do pastor. Então, nós temos essa preocupação para que as pessoas, né, muitas das vezes, fez o seminário, mas para quê? Qual é o propósito de você estar fazendo o seminário? Para mostrar, né, que sabe mais, que conhece muito a Bíblia, né? Então, eu acho que o mais legal dessa história, eu mesmo já vivenciei muitas situações lá no seminário, da pessoa que entra lá no primeiro ano achando que sabe, né? Faz aquelas perguntas, entra em alguns dilemas, querendo mostrar que sabe muita coisa. E quando chega lá no final, quando está se formando, ele diz: pastor, eu entrei aqui achando que sabia muita coisa, e agora eu reconheço que eu não sei nada, né? Então é isso que é legal. Então aquela pessoa que vai ter uma humildade, né? Que vai ter ali de Deus um entendimento, junto com o seu pastor, você benção para o meu pastor, você benção para o meu ministério, né? Eu vou agregar valor ao ministério através da minha vida ministerial, daquilo que eu estou adquirindo de conhecimento dentro da instituição. Então, acho que é primordial, né? A gente lá no seminário faz isso, a gente sempre deixa claro: olha, meu irmão, se o teu pastor ele ligar para cá e falar assim: olha, fulano de tal, eu não estou mais aprovando ele fazer seminário, a sua matrícula é imediatamente trancada, porque você não pode ficar no seminário sem que tenha a aprovação do seu pastor, né? Então, acho que isso é muito importante. Não sei se você responde a isso. Lógico, o reverendo Eli falou, né, sobre o tutor, né, que acompanha o candidato ao ministério pastoral, mas eu gostaria que o senhor falasse agora sobre alguém que não necessariamente é da igreja presbiteriana, ou então alguém que é da igreja presbiteriana, mas não necessariamente tem um chamado para o ministério pastoral. Ainda assim, tem um tutor, não tem, e aí se tem a importância ou não de ter uma indicação do pastor, da igreja dele, como é que o senhor vê também? O sistema é semelhante ao da Vida e Luz, porque é o seguinte, por exemplo, todo ano tem matrícula, termina um período, né? Aí tem matrícula para o período seguinte. E todo período o aluno que vem de fora tem que trazer uma carta do pastor, porque o que acontece? Os que são nossos, nós sabemos se eles estão em plena comunhão com a igreja, né? Agora, quem não é da nossa igreja, a gente não sabe. Então, vamos dizer, alguém está lá frequentando o seminário e já foi excluído da igreja dele por alguma razão até escandalosa. Então, é necessário realmente uma carta assim. Mas é interessante o seguinte: você falou também em acompanhar, né, o pastor da igreja, né, o tutor e o pastor dele. O tutor ele tem que obedecer ao tutor em tudo. Quer dizer, eu acho que o pastor tem que ser obediente. Então, por exemplo, às vezes alguns começam a se destacar. Aí há muito convite para ele pregar em outras igrejas, né? E aí o que acontece? Ele tem que dar ciência disso ao pastor. O pastor é que vai dizer, o tutor, que vai dizer se ele pode ir ou não. O seminário sempre recomenda que não convidem seminaristas para pregarem antes do segundo ano, de terminar o segundo ano, porque é do primeiro ao segundo ano que se dá homilética, né, hermenêutica e algumas matérias necessárias para a pessoa começar a pregar. E aí o seguinte... alguns são chamados assim mesmo, e o tutor é que tem que fazer essa seleção, dizer quando ele pode ir, quando não deve ir, e ele tem que obedecer, ele tem que acatar e dar a resposta lá para a pessoa que o convidou, claro que com um bom crente, né, sem trazer problema. Mas é interessante que eu fiz 3 anos no Seminário Betel, antes de fazer o Seminário Presbiteriano. E é interessante que, por exemplo, uma cláusula que tem na nossa Constituição da Igreja, que tem também na Convenção da Igreja Batista, né? Mas havendo necessidade de consagração de pastor, ele não precisa ter terminado o seminário. Então, a gente via lá alunos de segundo ano, terceiro ano, sendo consagrados pastores de igrejas. Agora, é interessante também o seguinte: tinha uma professora de grego no Seminário Betel, que era Aí, ó, como é que estou ficando, tá vendo? Eu esqueci o nome. Mas ela era muito conhecida, era uma professora, muito boa professora, mas era muito exigente, né? E a gente via, assim, na época das provas de grego, a gente não entendia, que a turma apareciam umas pessoas diferentes daquilo que a gente já conhecia. Aí a gente perguntava: mas o que é isso? Esse aí é pastor já lá em não sei onde e tal, mas ele ficou devendo grego. Então, Wanda, o nome da professora, né?
Aí vinha um seminário para pagar. E, às vezes, coitados, alguns ficavam 2, 3 anos fazendo as provas e não conseguiam passar. E era interessante, mas continuavam pastores das igrejas e bons pastores, muitas vezes. Né? Mas é isso aí. Não sei se... Fala, Alexandre. Eu ia comentar, Samuel, que assim, é muito legal, né? Eu tive uma experiência muito boa defendendo esse princípio aí, né, da obediência que ele falou, né? A gente teve um seminarista lá que entrou lá no primeiro ano e aí ele veio com a carta e tudo, começou a fazer o seminário. E aí, lá pelas tantas, ele chegou e falou, não, pastor, eu queria falar com o senhor porque eu estou tendo que estudar muito e tal, e aí eu fui falar com o meu pastor porque eu não vou mais nos cultos de quarta-feira. Ele falou para mim assim, não, eu falei com o meu pastor, ele não gostou não, ele ficou bravo, aí eu tô até assim de falar com ele. Eu falei, meu irmão, olha só, você vai fazer o seguinte, você vai falar pro seu pastor, você vai chegar lá na igreja e falar com ele assim, pastor, qual é o dia que o senhor quer que eu esteja aqui na igreja? E esse dia, meu irmão, você não vem no seminário, você vai fazer o que o teu pastor mandar. E aí ele fez, né, ele ficou até meio assim que ele se surpreendeu, porque ele já estava meio que, poxa, o pastor ficou meio chateado, ficou meio brabo. Eu falei, não, você faz o que o seu pastor mandar. E ele falou, e aí depois veio falar comigo, não, pastor, eu obedeci, eu falei, o pastor falou que ele quer que eu continue lá na quarta-feira, então estou indo e tal. E foi muito legal, porque ele fez o seminário, se formou aí há pouco tempo, e no dia da formatura o pastor dele estava lá, ele veio me agradecer e tal. Então eu acho que o resultado é muito legal quando você defende um princípio, né, de que era uma pessoa que tinha um valor na obra, começou a fazer o seminário, mas ia fazer falta se ele deixasse de estar ali naquele trabalho. Então, queria agregar essa experiência aí, porque no final o pastor agradeceu, né, e viu a questão da seriedade, né, do compromisso que a gente tem também, né, e da pessoa ser obediente, né, não vai pregar em qualquer lugar, não vai fazer nada sem que o pastor não esteja aprovando, né? Isso é muito legal. Não faz sentido, né, a pessoa se encher de conhecimento, né, e não estar alinhado a uma autoridade constituída, porque esse conhecimento não vai ser aproveitado, né? Então, é como alguém que está trabalhando numa empresa e que faz um curso, né, para se especializar numa determinada área, mas que não está nem aí para o patrão. Quer dizer, ele vai fazer isso e não vai dar em nada. Aí eu não vou nem entrar nessa questão, mas a gente tem um desdobramento, né, dessa desobediência, que são pessoas que saem, querem fundar seu próprio ministério, e a gente sabe que isso aí é um tiro na água e que realmente está tudo errado. Agora, enquanto o reverendo ele estava falando, o senhor citou homilética, hermenêutica, e eu sei que a gente tem aqui dezenas de pessoas que estão acompanhando a nossa live e que não fizeram ainda seminário, né? E aí eu queria que cada um falasse pelo menos 2 matérias, e o que... tem essa matéria, e essa aqui fala disso, e essa fala daquilo, para poder as pessoas terem uma ideia de conteúdo, né? Porque às vezes, lógico que seminário é estudo da Bíblia, é fato, né? Mas não é só como na escola bíblica dominical, né? Existe algo mais profundo, né? Então, o senhor citou 2 aí, né? Homilética, de repente alguém está pensando, tem a ver com omelete? né? Ou hermenêutica. Se o senhor quiser falar dessas 2, pode falar dessas 2, senão, né, pode falar de outras, aí o Alexandre já pode ir pensando em mais 2, só para a gente poder dar um exemplo de conteúdo para as pessoas de casa. Homilética, no conceito mais elementar, é o seguinte, é a arte da pregação. Ali, o aluno vai aprender não só com a Bíblia, mas também com autores de fora, sobre como usar um tema para pregar, a divisão de um tema em pontos, né? Até, vamos dizer, alguns até brincam que a igreja presbiteriana é o sermão de 3 pontos. Não é de 3 pontos, ninguém é obrigado a pregar 3 pontos, pode pregar em 3, em 5, de acordo com o texto, né? De como ele vai dividir o texto. Mas é a arte da pregação. E a hermenêutica é a interpretação. Por exemplo, muitas vezes, o que acontecia antigamente com a Igreja Católica, né? Os padres eram orientados a proibir os fiéis de lerem a Bíblia, porque diziam que a Bíblia era muito complicada e há textos muito difíceis de interpretar. E aí o seguinte, a hermenêutica é a interpretação da Bíblia por si mesma
e até por outros recursos, né, para interpretar assunto. Por exemplo, você vai falar sobre uma questão lá do Antigo Testamento. Você tem que saber, mas o contexto daquele texto lá, para saber o significado certo. Tem um texto lá de Gênesis 15, né, que diz que Abraão questiona Deus sobre se ele tinha sido chamado mesmo e tal, e se Deus ia cumprir a promessa, né, de dar herança a ele. Aí ele tem lá eu não me lembro quantos animais são, mas ele pega vários animais, ele corta pelo meio e deixa as partes cortadas voltadas uma para a outra. Por quê? Aí se diz que é porque naquela época havia um costume das pessoas lá, pagãs, quando faziam um contrato de um homem com o outro, eles faziam isso e passavam pelo meio, e um dizia para o outro, né, que me façam os deuses o que quiserem se eu for incapaz de cumprir esse acordo. E passava um e passava outro. Agora, Deus não fez esse acordo com Abraão. Deus mandou Abraão só enxotar as aves de rapina para não comerem. E coitado de Abraão, que ele não foi capaz nem de fazer isso, porque ele não conseguia enxotar e sempre vinha uma ave de rapina. Aí, depois que ele entra em profundo sono, aí Deus, então, faz com que um fogo venha e queima tudo aquilo ali, para mostrar que Deus é tão poderoso que não precisa fazer contrato nenhum com o homem, né? E o homem é incapaz, até se ele não deixar, se Deus não permitir, ele é incapaz até de espantar, ser incapaz de espantar as aves de rapinas que fossem lá comer os animais, né? Bom, não sei se era isso aí. Não, excelente explicação. Eu me lembro, né, que quando eu fiz seminário, né, algumas coisas sobre homilética e hermenêutica, né, falaram muito forte no meu coração. Sobre hermenêutica, né, aquela frase famosa que diz que a Bíblia explica a própria Bíblia, né? A gente vê que alguns textos que a gente não entende, né, e principalmente com a ajuda da hermenêutica, né, a gente passa a entender quando a gente lê um outro texto. E aí vai mostrando, tá vendo? Ó, é isso aqui que aquele texto ali queria falar, né? Então, não é simplesmente um estudo da Bíblia, mas são técnicas que são passadas para nós, que facilitam nesse estudo da Bíblia, né? E em relação à homilética, tem aquela coisa, né, da importância de você ser livre para escolher se você quer apresentar um sermão textual ou temático, por exemplo, né? Às vezes Deus coloca no teu coração um tema, e a partir desse tema você encontra vários textos. Às vezes é o contrário, Deus te dá um texto, e a partir desse texto Deus te dá os tópicos, como o senhor falou, os 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos, né? Então, eu acho interessante a gente compartilhar isso com o pessoal que está em casa, para poder mostrar para eles que de fato é um curso superior, né? No sentido real, né? O seminário ele ajuda demais no conteúdo. Alexandre, tem alguma coisa que você pensou aí? Eu vou falar daquilo que eu dou aula lá no seminário, né? Eu dou aula do livro de Atos dos Apóstolos, que para mim é uma paixão muito grande, né? Eu amo a ministração de Atos, né? E é muito legal porque ela é dada lá no primeiro ano. E é muito interessante, porque assim, a gente percebe com muita clareza, né? E é claro que assim, às vezes há igrejas que não têm escola dominical, né? E aí a gente percebe uma diferença muito grande, né? Então, eu normalmente faço lá na primeira aula, lá eu pergunto, quem é que já leu Atos? Né? E tem muita gente que não leu, né? E Atos dos Apóstolos é uma grande referência para a igreja, né? Então tem toda uma carga de informação para a igreja atual, né? A igreja primitiva funcionando, né? É tudo que a igreja começou a fazer depois que Jesus foi assunto aos céus, né? E eu acho muito legal, porque muita gente, depois da primeira aula, pastor, eu não sabia, né? As primeiras 2, 3 aulas lá, porque a pessoa abre o entendimento para ela, começa a enxergar o que está lá em Atos dos Apóstolos, começa a ter um entendimento, né? Poxa, foi Lucas que escreveu, Lucas Atos, uma mesma obra literária. Aí você começa a desenrolar aquilo ali, as pessoas, poxa, mas vem cá, realmente está lá, né? O Atos tem um painel, tem um perfil, ela foca em Pedro e foca em Paulo, mas também ela tem um painel geográfico, né? A Judéia, a Samaria e os confins da terra. Então, quando você começa a esmiuçar o livro, então eu acho que é muito legal,
né? Porque aí a pessoa ela sai, ela parte para um outro nível, né? Então todo ano quando eu acabo o semestre, que a gente dá em um semestre, as pessoas vêm falar: poxa, pastor, eu já tinha lido Atos, poxa, mas eu nunca tinha enxergado dessa maneira, né? Então, como você falou, pastor Samuel, tem as técnicas, né? Então tem ali toda uma informação, uma gama de informação que vai sendo demonstrada, e aí a pessoa, poxa, cai umas escamas dos olhos. Poxa, eu estava ali, está escrito e eu nunca percebi isso. Então, Atos dos Apóstolos é uma das matérias que eu amo de paixão, né? E gosto muito, porque realmente algo ali, tem um mover muito grande, né? Tem um final ali abrupto e tudo mais, e aí a gente explica também um pouco disso aí. E outra matéria também que eu gosto muito, tenho amado agora, recentemente, eu estou dando aula de ética, né? Porque tem a ética cristã e a ética pastoral, né? Então, cada semestre é uma. Eu também tenho gostado muito da ética, que também é outra disciplina muito importante no dia a dia, porque eu falo um pouquinho da ética geral e entro principalmente na questão da ética cristã, né? Então, o cristão, a Bíblia ela vai dizer que nós somos rodeados de uma grande nuvem de testemunho, né? Então, do crente é sempre exigido muito mais, nós somos muito mais cobrados, né? Da sociedade, do vizinho, na escola, faculdade, no trabalho. Então, a ética também é uma disciplina muito legal, né, que vai nos mostrar o que a Bíblia está falando, né? Eu ano passado, esse ano não tivemos, mas ano passado eu falei um pouco, né? Até mesmo a questão a gente aborda um pouco também dessa questão da defesa da natureza, né? Que às vezes a pessoa fala assim: poxa, mas o crente não tem que se preocupar com isso, ele tem que pegar, mas peraí, né? A criação de Deus, né? Às vezes tem pessoa que não é crente e ela se preocupa muito mais com a natureza, com a preservação das coisas, né? Tem crente que você vê ali, o crente ele joga uma lata de refrigerante pela janela do carro, ele joga o papel de lixo lá na rua, que vai poluir, suja um rio, por aí vai. Então são coisas que são disciplinas que também são muito interessantes, né? Eu tenho gostado muito. A gente abordou uma série de temas aí que, na verdade, a ética vem a ser essa análise, né? Essa avaliação da conduta do ser humano mediante a lei, né? E a gente, além da lei civil, né, como cidadão da nação brasileira, a gente também tem uma outra incumbência, que nós somos cidadãos dos céus, né? E aí a gente também tem que representar esse reino, como representante do reino dos céus. A gente tem uma lei, que é a palavra de Deus, para a gente seguir. Então, aí começa, né? Então, tem uma série de temas importantes, questão do aborto, preservação da natureza, e tantos outros temas aí que despertam muito, né? Eu, normalmente, lá eu passo alguns trabalhos, né? Esse ano que passou, ano passado, a gente teve um trabalho muito importante, né? Falamos um pouco a respeito, que é um tema moderno aí, que está suicídio de pastores, né? Então, foi muito interessante, o pessoal fez umas pesquisas e tudo mais. Quer dizer, então, são disciplinas que o seminário traz, que vão abrir um novo horizonte para a nossa visão, né? Então, o seminário também não é só para a pessoa conhecer a Bíblia ali e tal, mas também tem a convivência, tem a vivência, a sua responsabilidade como cidadão, como pessoa, né? Então, acho que é muito legal, né? Eu pensei aqui nessas duas para não tomar muito tempo, mas eu acho que as pessoas vão despertar, né? Eu acho que é muito, muito importante isso aí. Assim, interessante que você estava falando, né? Primeiro, a questão da nuvem de testemunhas, aí a gente está falando de ética, né? Como também tem sido difícil hoje, às vezes, a gente defender os evangélicos, né? Exatamente. Porque as pessoas estão confundindo as coisas, né? A autoridade com autoritarismo, liberdade com libertinagem, e aí a gente tem percebido muita falta de ética. O seminário ele vem confrontar mesmo, ele vem dizer assim: olha, você precisa ser o exemplo dos fiéis, né? A carta de Paulo a Timóteo, né? Dizendo para ele: não deixe ninguém desprezar o tempo da tua pouca idade, mas antes em tudo seja o exemplo dos fiéis, na pureza, no trato, no procedimento. E aí você citou antes Atos, e Atos mostra exatamente isso, né? A construção de uma nova igreja, e o tempo todo com a preocupação de fazer o que é certo, né? Eles tinham um orgulho santo, né, entre aspas,
né, de poder dizer que eles estavam na graça de todo o povo. Ou seja, que coisa boa você ser uma igreja que seus vizinhos gostam de você, né? Agora, os caras querem fazer barulho depois das 10, né? Eles querem, viver como se não tivesse vizinho, na falta de respeito, parando o carro na porta da garagem dos outros, e aí fica dizendo, não, porque eu sou de Deus. Não, é exatamente porque você é de Deus que você precisa cair na graça de todo o povo. E sobre Atos, aí você até me corrige se eu estiver errando na referência, mas se eu não me engano, Atos 4 é que nos mostra Ananias e Safira, pode ser? Né? É esse capítulo, né? Se eu não me engano é 4, eu acho que é isso mesmo. 4, né? Olha aí, para a gente, só faltava essa. Que agora, né? Mas independente da referência, você vê que Ananias e Safira fazem o que fazem e acabam morrendo porque eles querem mentir, né? Primeiro eles copiam os discípulos que vendiam suas propriedades para dar de oferta para a igreja. É 5, Samuel. 5, começa no 4 com aí tem lá. No 4, no finalzinho do 4, que tem a venda da propriedade de Barnabé, não é isso? Começa, e aí no 5 eles copiam isso, né? Se ele vendeu a propriedade dele, todo mundo elogiou, nós vamos vender também. Vamos vender o nosso peixe. Exatamente, só que eles fazem... o coração não é sincero, porque eles vendem por X e entregam uma parte de X dizendo que estão entregando tudo, né? Primeiro, ninguém pediu para você dar, né? Você está dando porque você quer. Agora, se você está dando, seja sincero e diga, olha, eu vendi por X, mas só estou entregando uma parte de X. Ok, sem problema algum. Agora, a mentira levou eles à morte. E aí, essa passagem de Atos, ela me chama muita atenção, porque tem muita gente que acha que o Novo Testamento ele veio para acabar com o Antigo Testamento. Você está na graça, então não tem mais lei. E aí, essa passagem, ela deixa claro, olha, tem graça, tem uma liberdade no espírito, mas continua tendo ordem. Isso. Né? E aí isso tem tudo a ver com ética, né? Você vê que as coisas, elas se comunicam o tempo todo, né? Assim, eu amo muito Atos, porque tem várias situações, tem várias questões que estão presentes no nosso dia, né? Hoje, na atualidade. Então, a Bíblia sempre será muito atual. A Bíblia, né? O Espírito de Deus, a palavra, ela é poderosa, ela é viva, né? Então, eu até outro dia eu estava comentando a respeito dessa passagem aí, porque o texto ele fala assim, olha, se você tivesse vendido, se tu não tivesse vendido, era teu. Se tu tivesse vendido, o dinheiro não estava na tua posse, então podia ficar, não tem problema, ninguém está te obrigando. Agora, vendeu para quê? Para querer mostrar, para querer aparecer e tal. Então, acho que é muito legal. A Bíblia, ela é tremenda. Aí eu falo assim, porque eu vejo o pessoal, não porque é a minha aula, mas quando você começa a colocar ali algumas coisas das disciplinas, as pessoas, poxa, pastor, tá ali, eu nunca enxerguei isso dessa maneira, e é muito legal, é muito gostoso. Muito uma vez eu estava dando aula de teologia do Antigo Testamento e eu citei, eu acho que agora eu vou acertar, Atos 6, que é a instituição dos diáconos. Sim, aí tá certo, né? E eu citei Atos 6. Eu não lembro exatamente por que eu fiz o link. Alguma coisa que eu estava falando de teologia do Antigo Testamento me fez citar Atos 6. Mas, assim, eu lembro de um aluno, assim, meio que assustado, né? Quando eu comecei a falar sobre a delegação de poder, quando eu comecei a falar sobre a divisão de tarefas, né? Quando os apóstolos foram questionados, né? Porque existiam algumas viúvas que eram até estrangeiras, que não estavam sendo bem tratadas, né? E aí eles foram questionados e eles disseram, não, a gente tem que tratar bem elas, e a gente não tem tempo para isso. Então, nós vamos separar homens cheios do Espírito Santo para cuidarem disso, enquanto nós vamos nos preocupar com a palavra, com a ministração da palavra e tal. E aí, esse rapaz, no final da aula, ele virou para mim e falou assim, pastor, como eu queria, né, que todo mundo ouvisse isso, porque existe muita centralização, pessoas com dificuldade de terceirizar, né, gente que quer fazer tudo e não faz bem feito. E em contrapartida, ele falou assim, e outros que não querem cuidar de viúvas, porque só querem pregar.
e acham que é um trabalho insignificante. E quando a gente está falando de cuidar de viúvas, a gente não está falando só disso. A gente está falando de uma obra social, a gente está falando de um trabalho prestado que não necessariamente aparece no altar, né? E aí ele estava falando, tem gente que só quer estar no altar, cantando, pregando e tal, né? E o senhor estava falando, e aí a gente vê, poxa, realmente, quando a igreja entende isso, tem um pastor ali, mas eu estou aqui fazendo evangelismo, e né? Aí a gente pode falar da Nova Jerusalém agora, né? Que é uma igreja funcional, né? Porque enquanto o pastor está pregando, tem pessoas preocupadas em desenvolver o trabalho de capelania, outros de evangelismo, outros do ensino na escola bíblica dominical, cuidando das crianças, no berçário, com os adolescentes, com os jovens, outros cuidando da música, né? E eu acho que se encaixa na presbiteriana, são igrejas sérias, que são funcionais e que conseguem perceber a importância, não vamos centralizar, mas vamos de maneira orgânica, colocar tudo para funcionar. E Mateus 6, Atos 6, é um tutorial, né? Você quer aprender a gerir uma igreja, né? Não é uma empresa, é uma igreja. Você quer aprender? Então leia Atos 6, que você vai ver que dá para organizar e ter a ajuda das pessoas. Eu costumo dizer que é uma mentalidade, né, pastor Samuel? É antiga, essa centralidade ela é antiga, ela vem lá desde a época de Moisés. Moisés estava centralizando, né, uma fila imensa e só ele que aconselhava e dava destino lá aos problemas. E teve alguém com muita sabedoria, com uma visão diferente. Jetro chegou lá e falou, pô, peraí, essa fila imensa você vai morrer, né? Eu costumo dizer lá no seminário, eu dou aula de administração eclesiástica, né, que a gente fala um pouco disso, né? Quer dizer, você tem que distribuir, delegar poder, porque não vai dar. Então, a obra ela é grande, né? E Jetro falou para Moisés, peraí, essa fila é imensa, essa fila... Quando o último chegar, o primeiro já está lá de novo e você vai morrer de tanto aí. Você delega aí o pessoal. E aí ele pensou, né? Alguém com muita sabedoria, peraí, não dá para... Não é só você, delega aí. Então, acho que o seminário ele faz muito isso, né? E você falou uma coisa que é interessante, que tem muita gente que não enxerga isso, não consegue ver isso dessa maneira, a importância de delegar com sabedoria, com acompanhamento e tal, mas você vai alcançar grandes objetivos aí mais para frente porque você conseguiu delegar, né? Então, o seminário também fala muito disso aí, é importante, né? A importância disso. Para você não se cansar, né? E aí, aproveitando o gancho do cansaço, queria perguntar para o reverendo Eli, de repente, alguma experiência, porque, assim, o Seminário Vida e Luz são 3 anos, e se eu não me engano, você está dizendo que o Seminário Presbiteriano são 4 anos, né? E aí você pensar em estudar 3 anos à noite, depois de um dia de trabalho, né? Ou 4 anos, né? Depois de ter cuidado dos filhos e da casa, e ir para o seminário, é realmente muito desafiador. Aí, a minha pergunta, mas eu queria que o senhor explanasse sobre isso, é fácil? Fazer seminário é fácil? Porque tem muita gente que quer fazer seminário, mas a gente só precisa deixar claro para eles, a não ser que o senhor entenda, que seja fácil. Não é fácil, não é fácil. É um dos cursos mais difíceis que a gente pode fazer. São muitas matérias, né? E a gente tem aquela obrigação de ser bem-sucedido em tudo, né? Agora, vamos dizer, é claro que a gente fazia curso à noite, eu fiz outros cursos também à noite, né? Então, se a gente está com vontade mesmo de estudar, não se torna tão difícil assim. Eu fiz, vamos dizer, os cursos de hebraico e de grego, né? Letras, né? Português hebraico, português grego, eu fiz de dia, já depois de ter passado para a reserva. Mas eu ainda fiz um curso, vamos dizer, hoje eu não sou nem economista, mas eu fiz economia à noite. E era doloroso, né? Tinha dia, por exemplo, eu morava em Bangu naquela época, eu pegava o ônibus ali eu fazia na Suesc, né? Eu pegava o ônibus ali na Presidente Vargas e às vezes eu passava da minha casa, que a minha casa era antes do ponto final. Aí eu precisava pegar um ônibus no ponto final para voltar para casa para dormir, né? Quer dizer, tinha dia que era muito cansativo. Então, vou dizer, fazer curso à noite é muito complicado, é muito cansativo realmente. E o seminário, é claro que a vocação faz com que a gente esqueça de tudo isso, e é uma alegria muito grande. Vocês estavam falando aí sobre testemunho, né? Eu me lembro que lá, para você analisar o currículo de um seminarista, né,
você saber sobre vocação, é claro que era aquilo que ele declarava, né? E a gente tinha que acreditar. E agora, também o seguinte, o que dizia lá, os textos lá para você analisar. Também o texto tem muito dos de fora, quer dizer, você, o que você diz sobre sua vocação e o que os outros dizem. Na medida que você vai estudando, as pessoas já começam a dizer, não, esse aí é um pastor mesmo, né? Antes de você se formar, já começam a dizer. Então, essa é uma coisa interessante que eu entendo, que eu vejo. Né? Bom, não sei se disse tudo aí que você queria a respeito do fazer seminário à noite. Não, lógico que respondeu. É super cansativo, mas, ao mesmo tempo, quando há vocação, né? A vocação é o nosso principal estímulo, né? Só sem te cortar. Ainda tinha o seguinte, às vezes você chegava em casa meia-noite ou quase meia-noite, por exemplo, lá no seminário presbiteriano, tem muitos alunos da Baixada que vão chegar em casa depois de meia-noite. E, às vezes, ainda vão ter que estudar depois de meia-noite até umas 2 da manhã para a prova que tem no dia seguinte. Quer dizer, é preciso muita disposição e muita vontade, realmente. Né? E a Alexandre pode até confirmar isso, né? A gente, em média, Alexandre, no Seminário Vida e Luz, a gente começa com quantos alunos e a gente termina com quantos? Olha, Samuel, o seminário, ele normalmente, a gente tem feito aí, já teve ano que a gente fez 140, né? Foi um ano que a gente dividiu 2 turmas e tal, mas depois não ficou muito bom, porque aí ficou uma situação difícil de administrar 2 turmas, né? Questões de formatura e tal. Mas, em geral, entra aí por volta de umas 90 pessoas, até 100, né? A gente, às vezes, até deixa um pouquinho mais, aperta umas cadeiras logo nas primeiras semanas, porque a gente sabe que logo nas primeiras semanas, como eu comentei anteriormente, a pessoa entra no seminário e está achando que é um estudozinho, que a pessoa... Cara, tu tem que ler a Bíblia, né? Então tem que conhecer um pouco da Bíblia, né? Normalmente lá a gente até bota lá na ficha, ó, você tem que ter pelo menos 3 anos de convertido em que a tua igreja ensina a Bíblia. Tem escola dominical, para você poder pelo menos chegar aqui, né? E aí eu citei aqui Atos, né? Eu pergunto lá, tem um mar de gente que não sabe nada. E a primeira provinha a pessoa não volta mais, porque ela não sabe nada. Mas normalmente entra umas 90, entre 90, 100, talvez um pouco menos, dependendo da quantidade de pessoas que estão lá no primeiro ano, porque a gente não tem o espaço todo. Mas para formar, aí quando forma lá na ponta, né? Aí são 45, 50, já tivemos 60, né? A gente vai oscilando dependendo do tempo, né? Tem muita gente fazendo por crédito, aí depois aí vai juntando, e no final, mas o índice de desistência é muito grande, né? É muito grande. Quase a metade, né? É quase a metade. E eu falo, completando aí a questão, ilustrando a questão de é fácil, não é fácil, seminário não é fácil, tem muita dificuldade, porque você... eu, quando fiz seminário, eu trabalhava de dia e aí fazia o seminário à noite, né? Então, quer dizer, algo mais, você já vem um pouco cansado do dia a dia, ainda tem que estudar, e às vezes chega em casa, vai fazer trabalho, vai se preparar e tudo, né? E existe um contexto espiritual também nisso, né? Eu sempre falo lá quando o pessoal chega no primeiro ano, a gente sempre tem um culto lá no semestre, eu falo, irmão, se você for chamado, você vai continuar, porque tem... Como o senhor Eli falou, né? Aquele amor, aquela vontade de conhecer, de aprender mais, então tá ali com ela, né? Porque a pessoa que não é chamada, a primeira dificuldade é ela ir, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou embora, né? Então, quando você tem essa convicção, porque os problemas vêm, não é raro a gente ver pessoa que fica desempregada, problema de enfermidade na família, né? E graças a Deus que todos aqueles que são chamados, você vê a pessoa tá ali lutando. Quantas pessoas a gente ali, pastora Kátia está lá sempre, e eu também, a gente ora, poxa, não desiste agora, não, você vai chegar até o final, vamos orar, Deus vai dar um escape, porque é uma batalha espiritual também, né? Há um contexto espiritual muito forte. Né? Você tinha falado assim, você tem uma experiência, quando eu fiz seminário, eu tive uma experiência que eu aprendi nunca mais, porque eu ia todo dia para o seminário, eu pegava o meu ônibus direitinho, saía ali da Torre do Rio Sul, pegava o meu ônibus, chegava no seminário na hora, tranquilo. Um dia de prova no seminário, um cara falou, pô, tu quer uma carona? Eu falei, cara, tu vai para onde? Não, eu vou passar ali, eu te deixo lá. O cara, no meio do caminho, pegou uma direita, assim, saiu totalmente da rota, e, cara, eu vou ter que ir para tal lugar. E me largou no meio do nada.
num lugar que não passava ônibus e tal, e eu tive que andar correndo para poder pegar um ônibus, já cheguei em cima da hora, nunca mais eu faço isso. Quer dizer, aí um contexto espiritual que vem para atrapalhar, para te perturbar, o diabo bota impedimento e tantas coisas. Então a gente sabe que a obra do Senhor ela é difícil, né? A Bíblia conta isso. Neemias estava lá construindo, erguendo lá. A Bíblia diz que ele não tinha colocado nem as portas e já tinha os inimigos querendo fazer ele parar, né? Então acho que não vai ser diferente com qualquer um que queira estar erguendo uma obra, estar se preparando, estar moldando aí a sua vida ministerial, agregando a um ministério. O inimigo vai se levantar, os inimigos vão se levantar contra essa caminhada aí também. O senhor falou, o reverendo Eli falou que quando cursou grego e hebraico, a faculdade de grego e de hebraico foi de dia e tal, mas aí eu queria exatamente me apegar a essas duas matérias. Uma vez um aluno falou comigo, por que a gente tem que estudar grego e hebraico? Pelo amor de Deus, eu não vou falar com grego, não vou falar com judeu, por que eu tenho que estudar grego e hebraico e tal? Falei, irmão, porque vai ampliar a tua mente e tal. Bem, eu não sei se alguém já teve a audácia de perguntar isso para o senhor, por que a gente precisa estudar grego e hebraico. Mas eu queria que, independente de terem perguntado ou não, o senhor fizesse a defesa, né? Qual a importância do grego, do hebraico, para nós que estudamos a Bíblia, né? Para nós que queremos conhecer mais da palavra do Senhor? Bom, você vê, por exemplo, lá em Êxodo 14, né? Moisés pergunta a Deus, mas quando eu disser para quem me enviou, quem eu vou dizer? Aí você dirá, eu sou, me enviou a vós outros. É uma oração em português seguinte, você tem eu sou, me enviou. Quer dizer, o verbo é enviar, né? Me enviou. Então, quem enviou? Eu sou. Aí o sujeito está aí como eu sou. E é interessante isso aí, porque muita gente fala no eu sou, mas não tem noção disso aí, certo, né? Mas se você olhar na referência que a tua Bíblia te traz, lá aponta para Apocalipse, acho que é 1:8, acho que é 1:4 e 1:8, se não me engano. Aí você lendo lá vai dizer, né? Eu sou o que era, o que é e o que há de vir. Porque no hebraico você não diz eu sou. Você vê em João, Jesus toda hora diz eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou, e sempre assim, aquilo ali mexia muito com as pessoas da época, porque, mas ainda que eles não falassem o hebraico, falavam o grego, o latim, mas essa noção eles tinham ainda, né? E aí, vamos dizer, como é que ele pode dizer eu sou? Porque Jesus é realmente aquele que era e que há de vir, né? Então, eu sou, quando um judeu fala eu sou, significa que eu sou porque eu sempre fui, eu sou agora e você eternamente. Isso aí tem várias outras situações que você explica pela língua, né? Por exemplo, hoje você tem a tradução da Bíblia é João Ferreira de Almeida. O que acontece? As sociedades bíblicas elas fazem certas revisões, né, para atualizar o texto, mas tem algumas que eles não saem tão bem, né? Por exemplo, eu gosto muito da revista atualizada, mas ela tem alguns defeitos também, né? E se você olhar, todas elas têm defeitos. Mas a revista atualizada, você vê lá Romanos 10:17, né, acho que é 10:17, sim, que diz que a fé vem pelo ouvir. Aí você vê na revista corrigida, diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí na revista atualizada não está bem traduzido, não está bem interpretado, né? Porque a fé vem pela pregação. Aí dá a impressão que você está vamos dizer, dando-se mais valor àquele que prega do que àquele que ouve. Uhum. E, na verdade, é o seguinte, vamos dizer, você tem que ouvir e o Espírito Santo atuar em você para você entender aquilo que você está ouvindo e ali você crê em Jesus como Senhor e Salvador. Agora, se viesse pela pregação, vamos dizer, você tem pessoas que você chama aí de excelentes pregadores, bons pregadores, então esses daí seriam os campeões de conversões, porque, né? Eles iriam pregar e as pessoas iriam crer, mas não é pelo ouvir. Uhum. E assim, o seguinte, por exemplo, essa linguagem de hoje tem uma situação, tem uma que eu agora não estou lembrado
bem, mas é uma que é um absurdo que eles falam ali, a tradução que eles colocaram ali. Porque não é a tradução é João Ferreira de Almeida, mas a interpretação, né, que vai dar edição revista e corrigida, edição revista atualizada, edição revista atualizada segunda, e vai por aí, a linguagem de hoje e outras linguagens. Então, tem cada uma ali que você... Salmo 116, 15, se não me engano, né, que é preciosa é aos olhos do Senhor a morte de seus santos. A gente até usa muito em sepultamento, né? Porque o que a gente entende? Que é preciosa realmente a morte do crente, porque quando ele morre, ele está entrando em contato já com Deus, né? Ele fecha os olhos nesse mundo e abre os olhos lá para Deus. Agora, o que é uma delas, a revista, não sei se é a revista a linguagem de hoje, ou se é esse Novo Testamento, como é? Tem o Novo Testamento agora com também que é NVI, né? Acho que é NVI. Mas diz, o Deus, o Eterno, não chamamos nem Deus, o Eterno fica, tipo assim, muito zangado quando morre um dos seus. Dá a impressão que Deus perdeu o controle do mundo, da nossa vida, da nossa morte, né? E ele é apanhado de surpresa. Aí, coitado, ele fica com uma tristeza muito grande quando morre um dos dele, né? Quer dizer, então, isso aí, você sabendo um pouco de grego, um pouco de hebraico, você consegue ver até alguns problemas dessas versões. E eu acho até que você consegue desvendar algumas coisas. Por exemplo, aí o senhor me corrija se eu estiver errado, mas a gente ouve muito falar sobre o Salmo 23, né, verso 1, que na maioria das versões está escrito: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas há uma diferença na Septuaginta, né, na tradução grega. Certo ou errado? Vou dizer, na verdade é o seguinte, o texto não tem nem e. O Senhor é meu pastor, ponto e vírgula, né? Que é uma afirmação. Depois outra, nada me faltará. Não tem nem esse e nada, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Porque, vou dizer, a ideia lá no hebraico é o seguinte, até assim, o Senhor é meu pastor e não sinto falta. Não sinto falta. Não sinto falta de nada, porque ele me dá tudo, né? Então, essa que é a noção. Do hebraico. E no grego, na Septuaginta, a versão seria: o Senhor é o meu pastor e não me faltará? Eu não me lembro, porque, vamos dizer, só se eu abrisse aqui o computador que eu tenho a Septuaginta no computador. Eu tenho quase certeza, mas eu acho que vale a pena até para quem está assistindo, né? E por isso eu vou deixar o quase certeza para poder instigar a pesquisa. Mas eu tenho quase certeza que a Septuaginta, ela apresenta dessa maneira: o Senhor é o meu pastor, não me faltará. Que tem a ver também com o que o senhor falou da ideia hebraica, né? Eu não sinto falta de nada, ele é suficiente, o Senhor é o meu pastor, ele não me faltará, ele é preenchimento para a nossa vida. Né? Então, o que fica claro para nós é a importância de você pesquisar a fundo, né, na questão do original, né? A gente não está invalidando as versões, né? Mas estudo é isso. Estudo são comparações, estudo é profundidade, né? Né, conheçamos e prossigamos, né? Não só em conhecer a Deus, mas sobretudo a palavra dele, né? Mas é interessante o seguinte, essa questão de versão de Bíblia, né? Pois é, na Igreja Presbiteriana a gente faz muita leitura uníssona ou muita leitura responsiva, né? Eu, por exemplo, tenho até a mania o texto que eu vou pregar, normalmente eu leio com a igreja. Se for pequeno, a gente faz leitura uníssona. Se for maior, aí faço leitura responsiva. Mas eu me lembro o seguinte, eu fui pastor da Igreja de Benfica, logo no primeiro ano meu de pastorado. Aí eu vi, claro, uma confusão muito grande. Tinha gente lá que tinha até versão de Testemunha de Jeová. E aí, numa leitura dessa, era uma confusão muito grande. Cada um lia o seu texto, né? Aí eu pedi para a gente fazer um esforço e usar uma versão só. Aí eu até aconselhei que comprássemos a revista atualizada. Aí uma senhora veio para mim: pastor, mas eu não vou trocar minha Bíblia, não, porque foi com essa Bíblia que eu me converti. Minha senhora, pode ficar com a sua Bíblia, não tem problema nenhum. O Espírito Santo fala, quando ele quer falar mesmo e quer convencer do pecado, justiça e juízo, com qualquer Bíblia, até com a Bíblia católica, com a Bíblia de Testemunha de Jeová, e as diferenças são poucas, né?
Eu me lembro que, quando eu fazia grego, aí tinha um colega que era testemunha de Jeová. Ele dizia, poxa, eu me admiro você, camarada inteligente e tal, ainda se deixa enganar desse jeito, porque, como é que eles traduziam João 1? No princípio era o verbo, né, nosso, porque ali o seguinte, não tem o artigo, né, então, mas aí traduz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí ali também não tem, aliás, o artigo não tem nesse segundo, né? O verbo era Deus. Então, a gente traduz sem artigo. Agora, uma regra lá de tradução de grego, de hebraico, era o seguinte, onde não tinha artigo definido, colocava artigo indefinido. Então, o que eles fizeram com a tradução deles? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era um Deus. Aí eles diziam, bom, era um Deus, mas não é o Deus Todo-Poderoso, é um Deus de segunda categoria, né? Então, faziam isso. Então, cada um interpreta do jeito que quer. Aí, por isso que eu não gosto muito dessas muitas versões, né? Por causa disso, que às vezes, não é tão atualização, porque, se você visse uma palavra que caiu de uso no português, mas nem tem essas palavras aí nessas versões aí, né? Por exemplo, a palavra formidável, né? Formidável, ela sofreu uma transformação muito grande, porque formidável, se você for olhar, ela era terrível, assombroso, né? Agora, hoje que você diz que foi a um espetáculo formidável, que você entende? Foi muito bom. Muito bom, pois é, muito bom, né? Então, mas essas versões que são para atualizar texto, elas nem fazem isso, não tem nem palavra assim que já se tornou obsoleta, nada disso, né? Mas eles querem mexer com o texto e, às vezes, fazem isso, né? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não, a fé vem pelo a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação. Ouvir a pregação, não, é ouvir a palavra de Deus, isso aí. Né? É isso aí. Mini aula, né? Uma mini aula aí sobre estudo no original. Mas eu sou apaixonado por isso. Né? É lógico que a gente não vai também entrar por um caminho exagerado, né, de invalidar, como o senhor falou, né, as versões e tal, né? Não, nós vamos ler a palavra do Senhor e o Espírito Santo vai falar conosco e tal. Mas, na medida do possível, podendo se aprofundar, é sempre bom, e o seminário está aí para isso. Eu queria abordar um tema, pastor Alexandre. Por exemplo, na música, eu ouço demais isso. Né? Às vezes você chega para o camarada e diz assim, cara, você precisa treinar isso aí, você precisa ensaiar melhor. Por exemplo, baterista, né? Todo baterista já quer começar tocando, né? Todo baterista acha que não precisa de exercício, porque, naturalmente, o violão, o teclado, para você montar um acorde e tal, né? Você tem que exercitar, porque senão a tua mão não te acompanha. Na bateria, não. O cara pega 2 baquetas, ele senta lá e ele começa a fazer um ritmo e ele acha que ele já sabe tocar. Só que ele não tem a coordenação motora, né? A mão direita não faz exatamente aquilo que o pé direito está fazendo e tal. E aí existe um exercício chamado rudimento. O cara pega só 2 baquetas e ele pega um abafadorzinho e ele fica assim, tá, normalmente com um metrônomo, né? Que fica pic, pic, e ele fica... É um exercício muito chato. Aí tem umas variações, né? Você faz pá, 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 né? Você não faz direto, você faz uma com a direita, uma com a esquerda, 2 com a direita, e aí você inverte. E aí tem 1 milhão de variações, mas sempre com aquele metrônomo chato e tal. Depois você começa a colocar o pé, isso tudo longe da bateria. Então não é uma coisa prazerosa, mas isso é fundamental para esse camarada se tornar um bom baterista. Se ele não faz rudimento, se ele nunca fez rudimento, ele pode ser super talentoso, mas ele sempre vai ter dificuldade na hora de tocar, né? E aí, quando você chega para o camarada e você apresenta isso, ele vem ainda com a desculpa de que o importante é a unção, né? Não, porque é a unção, que não sei o quê, papapá. E aí, trazendo para o nosso bate-papo, para a ideia de seminário, né? Qual a importância desse equilíbrio, né? Você ter unção, mas você saber o que você está falando,
né? Porque eu não quero nem que vocês citem exemplos, porque eu não quero comprometer vocês. Mas a gente tem ouvido coisas absurdas, né? Do púlpito. As pessoas falando as coisas mais loucas possíveis. Porque o cara se acha muito cheio da unção, mas o conhecimento dele é 0, 0, 0, 0. Então, sim, eu sei já a resposta, mas eu gostaria que vocês falassem até como incentivo para quem está ouvindo, né? Busca unção, mas e o conhecimento é importante? Eu acho que é fundamental, né? A gente aprende, entende que o Espírito e a palavra eles são inseparáveis, né? Tem muita gente que às vezes corre muito atrás do mover do Espírito, dos movimentos do Espírito que se fala, mas não se preocupa com a questão da palavra. A maior profecia é a Bíblia, é a palavra de Deus, né? Então, não dá para você andar distante disso. Então, muita gente, às vezes, ouve aí uma profecia, uma palavra, e ela não tem um conhecimento para ouvir aquela palavra e, pera, mas isso aqui está aqui na Bíblia, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ter o entendimento, né? E no Seminário Vida e Luz, nós somos um seminário renovado, né? Nós cremos nos dons do Espírito, profecia, visão, revelação, e tem sido, ao longo desses anos, uma benção, mas é necessário esse equilíbrio, né? Então, às vezes, a falta do equilíbrio, né? O equilíbrio não acontece porque não conhece o que a Bíblia fala, né? A Bíblia está ali, clara para a gente, né? Às vezes, eu cito lá no seminário, né? Porque eu falo lá de Atos, e aí eu falo muito a respeito do apóstolo Paulo, né? Porque Paulo ele tem as suas cartas que foram feitas para as igrejas, e é para a gente, é a palavra. Então, eu falo muitas vezes a respeito de Paulo, né? Quando Paulo escreve lá para a igreja Coríntios, não, olha, peraí, quando tiverem 2 ou 3 falando em língua, né? Então o povo se cala, espera, né? Às vezes a gente vai ver isso aí acontecer por aí, né? E muito barulho, muita coisa e não tem o entendimento, né? Então Paulo ele ensina, a Bíblia ela ensina. Se você for parar para ler a Bíblia com calma, esmiuçar, você vai aprender, né? Que as coisas, os dons do Espírito, né? São dados por Deus, a Bíblia explica isso. E a palavra ela não pode ficar distante, né? A gente não pode se distanciar da palavra. Então, infelizmente, a gente vai ver, e infelizmente hoje a gente tem visto que tem muita gente que não está muito preocupada, né, em adquirir um conhecimento teológico. E eu acho que tem que andar junto, e quando anda junto, o negócio potencializa, né? Então, eu acho que é muito legal quando você está ali pregando, né, você ter aquela experiência, você, pastor Samuel, o reverendo Eli, né, você está ali, você lê a Bíblia e de repente o Espírito Santo de Deus te traz ali uma revelação, uma coisa nova, né, e aí você, poxa, eu não tinha pensado dessa forma, né, Deus aqui me trouxe um entendimento de algo que vai ser, né, então eu acho que a questão do entendimento, o conhecimento, ele é muito importante. Não dá, né, não dá para você, né? Eu lembro que tinha uma menina que trabalhava aqui em casa, ficava com as crianças, e ela era de uma denominação, e um dia ela falou, chegou lá em casa, falou para minha esposa, né, para Raquel, olha, poxa, ontem o vaso, não deixaram o vaso entregar o recado do Senhor e tal, né? E a Raquel falou, mas espera aí, você tem que ver. Não, o pastor não deixou o vaso entregar o recado, né? Então, aí a falta, às vezes, do entendimento, que existe uma autoridade. O que a Bíblia fala? Olha, o espírito do profeta está sujeito ao profeta, está lá escrito. Então, você tem que saber, né, que tem uma autoridade. O pastor da igreja tem autoridade, né? Não é porque a pessoa tem o dom de profetizar que ela tem autoridade sobre o pastor, né? E tudo isso vem... Como é que você adquire isso? É através do conhecimento da palavra. Então, muitas das vezes, as pessoas não têm o conhecimento, não conhecem a Bíblia, e se esquece, e se preocupa só com os dons, mas isso tem que estar muito bem alinhado, né? E aí é uma benção quando você tem, e o seminário ele também faz muito isso na gente, né? Você adquire conhecimento, como o reverendo ele falou, né? Ele falou que, olha, poxa, ele falou aqui de uma questão do grego, do hebraico, que é tremendo.
né? É uma profundidade. Então, você vai ali na essência da palavra, né? E eu creio que todos nós temos que ter essa preocupação da essência da palavra, daquilo que a palavra realmente está falando, né? Então, isso traz para a gente algo muito especial, né? E aí o Espírito Santo de Deus, né, que testifica que somos filhos de Deus, ele vai mover na igreja, né? Eu sempre falo para o menino, meu irmão, às vezes a pessoa está preocupada em ter uma eloquência e tudo mais, mas se você for uma pessoa que está pregando aquilo que é a palavra de Deus, o Espírito Santo ele vai falar com as pessoas, Deus vai trabalhar no coração das pessoas, mas você tem que falar aquilo que a Bíblia fala, e não inventar uma coisa porque estou falando bonito ou de uma forma melhor, mas que não tem nada, não tem embasamento bíblico, né? Então, eu creio que a palavra ela não pode ficar distante, né? E a gente, infelizmente, tem visto muitas pessoas falando coisas absurdas, né? Há um tempo atrás eu estava comentando com o irmão, eu falei, irmão, poxa, quando uma pessoa, Jerusalém, uma igreja que muita gente já fez seminário e tal, pregar ali não é fácil. Então, às vezes, você vê uma pessoa que sobe no púlpito, ela vai pregar, coitada. Se ela não tiver um seminário, você já anota, ela não fez seminário, porque o que ela falou teve uma limitação, ela não foi até certo ponto, e às vezes até deixou ali alguma coisa que ela falou em uma dúvida, né, questionável a respeito de questões teológicas, daquilo que a Bíblia está falando. Então, acho que é muito importante ter esse pensamento aí. O reverendo Eli falou, que citou, né, o exemplo, né, de pastores que ingressavam no seminário, né, que já tinham sido consagrados, e ele ainda falou, claro, bons pastores, né, porque há casos e casos. Existem algumas pessoas que a investidura vem diante de uma necessidade e elas não tiveram tempo, condições de estudar e tal, mas você vê que, mesmo eles já sendo pastores, se submeteram e sentaram, né, na cadeira de um seminário, né, até não acompanhando o ritmo, tendo que ficar mais tempo do que os outros, porque a mente dos outros está mais fresca, mas entendendo a importância. Se eu puder, eu vou me aprofundar, né? Eu quero a unção de Deus, eu sei do meu chamado, mas na medida do possível eu vou me esforçar para conhecer mais de Deus, né? E a gente vê que isso funciona não só na questão ministerial, mas em todas as áreas, né? Eu conheço pessoas que são super talentosas, né, que são verdadeiros diamantes brutos, né, mas que, a partir do momento que começam a estudar, passam a ser lapidados, né, e aí se tornam excelentes cantores, músicos, eu né, estou falando da minha área, mas em qualquer uma outra área, gente que é muito boa de matemática, mas aí, de repente, faz uma contabilidade, faz ciências contábeis, faz, né, sei lá, a própria matemática, e aí você vê que aquele diamante é lapidado. Então, o seminário, eu acho que a gente chega a essa conclusão de que ele está aí para lapidar diamantes, né? Para apresentar pessoas capacitadas espiritualmente falando, lógico, mas também com conteúdo, né? Nesse tempo de internet, onde todo mundo tem plataforma, onde todo mundo tem a sua página, onde todo mundo pode ter o seu canal no YouTube, né? Que a gente realmente tenha o que falar, né? Que a gente não fale só, né, besteiras e bobagens, mas que a gente tenha um conteúdo, um embasamento bíblico. Infelizmente, quando o papo é bom, ele voa, né? A gente está chegando verdade. No final. Mas eu queria pedir a vocês para darem as considerações finais, né? E né, não necessariamente o incentivo para o ingresso ao seminário, mas aquilo que vocês sentem no coração de deixar para as pessoas que estão nos acompanhando. Vou começar com reverendo Eli, meu sogro, para quem não sabe. Aliás, hoje eu estou em família, né? Reverendo Eli é meu sogro, pai da Denise, e o pastor Alexandre, meu cunhado, marido Amém. Da minha irmã, né? E é sempre bom a gente poder estar em família. Então, reverendo Eli, deixe a sua consideração final. Bom, foi um prazer muito grande estar aqui. Agora, eu estava querendo só dizer uma coisa sobre ingresso no seminário, sobre desistências, sobre formação final. Eu falei para vocês que eu estudei 3 anos no seminário Betel, né? E o Betel é interessante, tinha uma sala muito grande lá, não sei se ainda tem, que o pessoal apelidou de Maracanã. E entrava ali, eu não me lembro se entravam 120 de manhã e 120, são 2 turnos, né? E 2 turnos e 2 cursos. Tem o curso de bacharel em teologia e bacharel em educação teológica. Aí entravam, acho que eram, se não me engano, era isso, 120 de manhã, 120 à noite. Agora,
do primeiro para o segundo ano já ficava uma porção de gente que não vinha fazer matrícula. Também outros saíam pelo terceiro ano e tal. Eu sei que no final, eu me lembro que a formatura do primeiro ano que eu estava lá foi de 22 alunos. Eu achei tão absurdo que eu não esqueci. E não significava que aqueles 22 começaram o primeiro ano, fizeram primeiro, segundo, terceiro, quarto. Não, teve gente que desistiu, voltou. Né? Então, era assim, era a gente que fez o curso todo continuamente, de primeiro a quarto ano, mas outros que voltaram depois. Né? 22 pessoas de 2 cursos. Nem me lembro qual era a proporção, quantos de teologia, quantos de educação cristã. Né? Educação cristã. Mas, então, é isso aí. O nosso seminário não tem assim, uma desistência muito grande, não. Mas sempre o primeiro ano é maior do que os outros anos. Não sei como é que é o Vida e Luz, mas é sempre assim. Então, é realmente um filtro que Deus faz. Né? O pessoal dizia, tinha lá um pastor que dizia que era a peneira de Yahvé. Aliás, a rede de Yahvé. Pescar muitos peixes, mas muitos peixes saíam pelas malhas, né? Que a malha é muito estreita. Mas é isso aí, brincando, falando sério, mas a verdade é que é realmente um curso que filtra muito. E a pessoa. E lembrando o seguinte: não é um curso de formação de pastores, é um curso de formação de bacharéis em teologia, tanto o Seminário Vida e Luz, quanto o Seminário Simonton, que é o presbiteriano, e os outros são assim. Agora, pastores eram para ser o seguinte: pessoas perfeitas, praticamente, né? Mas quantas vezes a gente vê alguns escândalos aí de pastores que ainda ficam pelo caminho, né? Então, que Deus abençoe os nossos seminários e sejam sempre assim, muito zelosos os professores, a direção, aí como o pastor Alexandre, que é diretor do Seminário Vida e Luz. Eu fico pensando lá no Nordeste, né? Lá no pastor... Como Pastor Paulo. Pastor Paulo Maurício. Paulo Maurício tem 60 igrejas lá, né? Veio aqui, fez o Seminário Vida e Luz, daqui foi para lá. Ele fundou a igreja dele? Foi, né? Foi. Organizou a primeira igreja, que é a dele. Dali ele já conseguiu organizar, porque é claro que não é ele, é Deus, né? Abençoando, 60 igrejas. Já tem movimento lá com viciados, não é isso? Tem. Dependente químico, né? Tudo isso aí. Quer dizer, então, que Deus abençoe muito o pastor Paulo Maurício e que Deus abençoe muito todos os seminaristas do Vida e Luz e do Presbiteriano, para que saiam pastores segundo a vontade de Deus. Amém. Amém. Alexandre. Amém, queridos. Eu quero agradecer mais uma vez aí, pastor Samuel, reverendo Eli, para estar aqui com vocês. Foi uma alegria, um prazer muito grande, né? E o meu desejo é que Deus continue, né, chamando pessoas, e sei que Ele continua chamando pessoas para a sua obra, que se você ainda não fez seminário, que você possa estar sensível à chamada do Senhor na sua vida. Seminário não é fácil, não é brincadeira, mas tem um resultado muito grande, né? Os benefícios são grandes, e Deus vai contar contigo, né? Deus vai te usar. Então, que você tenha aí essa percepção da importância do preparo, né? Preparo para a obra que Deus tem na sua vida, que Deus nos abençoe. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Manuel, que é o fundador do Seminário Vida e Luz, que é um seminário gratuito, é um seminário que ninguém paga nada, nem os professores recebem, e é uma obra que nasceu aí no coração de Deus, e para mim é um privilégio ser parte dessa obra. Estou ali como diretor adjunto, junto com a pastora Cátia, a professora Leila, toda a direção. O pastor Manuel teve esse sonho e até hoje ele funciona, são mais de 30 anos funcionando, e tem abençoado muitas pessoas. Então, que você que ainda não fez, você que está fazendo, né? Tem um pessoal aí que deu uma parada por causa da pandemia, não desanima, não desiste, né? Você tem um chamado aí, insista naquilo que Deus te deu, insista naquilo que Deus te chamou para fazer, que certamente Deus vai te dar a vitória no final de todas as coisas. Em nome de Jesus, um abraço aí em todo mundo. Amém. Muito obrigado, Alexandre. Seu Eli, por essa participação linda aqui no Conectados com Deus. Quero agradecer a Deus também pela vida de todos que nos acompanharam, que estiveram aqui, que estão comentando. Que Deus continue abençoando sua vida, né, e te dando cada vez mais sede e fome pela palavra do Senhor. Sexta-feira que vem a gente está de volta com mais um Conectados com Deus, sempre às 8 horas. Compartilhe com muitas pessoas, convide pessoas, é sempre um bate-papo edificante,
né? E eu creio naquilo que está escrito no livro dos Salmos, no capítulo 133, na nossa comunhão, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Deus abençoe vocês. Até sexta-feira, se Deus assim nos permitir. Fiquem na paz. Amém.